Salve, rapaziada, aqui é o Diego Teles do canal Diego Teles e eu vou pegar um boné. Então, é o seguinte, eu sempre fui um cara tímido e só que hoje em dia eu já tô muito mais tranquilo em relação a isso. Eu desde adolescente sempre fui uma pessoa tímida e já tentei melhorar, já tentei fazer bastante coisa e, cara, sempre dava muito errado. Então eu vou passar aqui os meus jeitos que eu consegui vencer a timidez e ser uma pessoa um pouco mais solta, né? Eu ainda não sou. Eu ainda tenho uma pequena timidez em mim, só que eu sou também uma pessoa introvertida, né? E pra quem não sabe, tem diferença, né? Uma pessoa tímida é uma pessoa que tem medo, tem ansiedade em socializar. Já uma pessoa introvertida é uma pessoa que só socializa de um jeito mais interno, digamos assim, de um jeito com menos estímulos e tudo mais. Então, como eu sou um pouco tímido ainda e tenho a personalidade de introvertido, eu sempre tive muita dificuldade em encontrar pessoas e conhecer pessoas novas e gerar conexões e tudo mais, e isso é uma merda. Que, cara, a vida ela é praticamente determinada pelas pessoas que você conhece e o que você faz e pra onde você vai e tudo, cara, é de conversas que você teve, é de pessoas que você conhece, é de relacionamentos. Então, vou te passar aqui algumas dicas de como eu melhoro isso cada dia que passa e como você também consegue melhorar, mas sem aquela coisa de você começar a chegar nas pessoas e ser um esquisito e tal, e do nada acontecer, né? Porque o que a galera passa muito de dica é a exposição, né? Como assim? É basicamente você chegar em pessoas em várias situações, né? Ver uma pessoa que achou interessante, chega nela, pá, cara, fala um elogio ali, só que isso é uma técnica legal. Só que qual é o problema dessa técnica para quem é tímido? O cara vai ficar com medo de chegar na pessoa, ele vai chegar com medo, a pessoa vai sentir o medo dele, vai saber que ele tá esquisito, ele vai andar de um jeito estranho, ele vai. Cara, a voz dele não vai firmar, ele não vai. Vai dar branco, igual eu tô dando branco aqui agora. Então, cara, o bagulho é que você tem que ser muito natural, sabe? E como você vai ser natural chegando uma pessoa com medo e meio que tentando ser natural, você acaba não sendo natural, sabe? E aí que vem a minha primeira parada. Encontra um ambiente que você se sente confortável. Porque chegar em pessoas em um ambiente que você tá praticamente em casa muito mais tranquilo do que você chegar, tipo, em um ambiente que pode até não ser novo, mas, por exemplo, numa rua, numa praça, num shopping, que você até já foi várias vezes, só que é um ambiente meio, sabe, meio público e tal. Aí é legal você chegar em um ambiente de, por exemplo, igual uma escola, uma faculdade, uma parada que você já tem essas pessoas em volta. Por exemplo, os seus colegas da sua escola, da sua faculdade, cara, eles te veem todo dia, mesmo que você não converse com eles. Então eles já estão familiarizados com você. E aí o que acontece? Você vai conversar com alguém lá, você vai chamar alguém pra conversar, não vai ser tão esquisito. Você pode até achar que vai ser esquisito porque você nunca conversou com essa pessoa, mas não vai ser tão esquisito nem pra você nem pra ele do que por exemplo, você chegar em um estranho que você nunca viu. Porque qualquer parada, essa pessoa ela já te vê várias vezes, ela já tem uma certa familiaridade com o seu rosto,
Provavelmente já viu você apresentando trabalho, já viu você falando com o professor, ou então com um grupinho fechado ali que você deve ter de amigos, 1, 2, 3 amigos. Se você não tem também, não importa. E aí é legal. Vocês dois vão se sentir um pouco mais confortáveis em conversar entre si e vai ficar uma conversa bem melhor, bem mais fluida. Então esse foi o primeiro ponto. Acha um lugar que seja confortável para você, que você se sinta. Peraí, deixa eu mudar de lado aqui. Que você se sinta tranquilo em andar por ele, que você frequente várias vezes na semana e que tem um grupo de pessoas lá que você acaba vendo e tendo familiaridade com certa facilidade. Eu sei que nem todo mundo tem isso, mas eu recomendo, é uma das melhores soluções. A segunda dica é, em vez de você se expor chegando em pessoas e tal, de forma esquisita, igual eu falei no início, é você se expor de forma gradual. Como assim de forma gradual? Em vez de você chegar em uma, sei lá, em uma mulher que você achou bonito e que você achou bonita, né? E ia chegar falando, nossa, te achei bonita e tal, chegar dando um elogio, sendo direto. Igual eu falei, você vai parecer um esquisito se você fizer isso. E é um pouco desconfortável, tipo assim, digamos assim, levemente desconfortável para uma pessoa estranha vir e te elogiar de um jeito meio, sabe, você não entende direito o que ela quer e tal. Então, a minha primeira dica sobre essa parada de exposição gradual é você começar a conversar e a puxar assuntos com contextos leves e que sejam coisas fáceis, curtas e que você consiga encerrar o assunto fácil também, rápido. Como assim? Pede uma informação. Você chega numa pessoa, numa idosa, numa família, num cara, o que for, pergunta, pô, tava procurando uma sorveteria boa aqui, você mora por aqui, você consegue me indicar alguma? Ou então, pô, cara, fala do tempo, sabe? Hoje o dia pra lá tá limpo, mas pra lá tá cheio de nuvem. Então será que vai chover? Aí você conversa, sabe? A pessoa provavelmente vai falar um pouquinho e tal, aí você, obrigado, bom dia. E aí segue sua vida. Não fica prolongando também. Porque você não tem a capacidade, a experiência de prolongar conversas ainda. Sabe, você consegue provavelmente ter uma conversa muito longa com seus amigos ali do Discord, com seus amigos da sua sala, sua panelinha ali, seus amigos mais próximos. Mas você não tem a habilidade de prolongar uma conversa com alguém que você não tem nada em comum, com alguém que você acabou de conhecer. E aí que vem essa parada. Tenha conversas curtas e não tente prolongar mesmo. Começa com só essas conversas curtas, com, cara, início, meio e fim. Pronto. A pessoa vai falar um pouco, você vai falar um pouco, obrigado, tchau, educação, vai embora. O seu cérebro vai começar a se acostumar, vai começar a entender que não é um perigo você trocar ideia com pessoas na rua, com pessoas no shopping, ou com pessoas na academia. Na academia não, é chato, não conversa não. Ainda mais se o cara tiver de fone, nossa, foda-se, esquece isso. Mas, pô, na praia, numa praça, ou em alguma quadra de esporte, se a pessoa tiver, tipo, jogando bola lá no meio do campo, você não vai chegar lá pra falar, pra conversar com ela. Mas você entendeu. E minha terceira dica é tenha paciência. Como assim, Diego, tenha paciência? Você vai achar que isso é muito pouco.
que você não tá evoluindo nada. E aí, o que você faz? Você continua. Porque o que você tá fazendo aí é falando e reafirmando pro seu cérebro toda vez que pessoas estranhas não são uma ameaça, né? Às vezes elas são, mas aí você tem que ficar esperto com isso, com pessoas suspeitas, né? Mas ainda mais no Brasil e tal. Mas no geral, você ter uma conversa inocente com alguém na luz do sol, de dia, num lugar movimentado, não é uma ameaça. Só que seu coração acelera, você treme, você fica com medo porque você acha que é, porque o seu cérebro irracionalmente acha que é, tem medo de ser desaprovado ou coisas nesse sentido. E isso vem, cara, a gente tem o mesmo cérebro lá dos Homens das Cavernas, lá da época bem antiga, assim, da humanidade, cara. Lembra, evolução, essas mudanças, mutações, cara, acontecem em milhões de anos. Então a gente tem o mesmo cérebro desses caras e a gente fica muito exposto. Eu não vou falar aqui que a gente fica muito exposto a telas, à internet, porque isso a gente já sabe que faz mal pra cacete, né? Mas a gente tendo o mesmo cérebro daqueles caras, o que aqueles caras faziam? Eles tinham que socializar para sobreviver. E se eles fossem desaprovados socialmente, eles eram marginalizados, eles eram expulsos da tribo e pronto, estavam mortos. Já era. O predador ia pegar, eles não iam ter proteção, sabe? Mas hoje em dia, cara, se você chega numa pessoa e essa pessoa não gosta de você ou te desrespeita, foda-se, não vai mudar nada na sua vida. Você pode só chegar em outra pessoa e conversar com essa outra pessoa, sabe? Não tem nada de errado com você. Tá, tô generalizando. Talvez tenha alguma coisa de errado com você. Então testa aí com algumas pessoas, vê. E aí, às vezes tem alguma coisa pra você melhorar, né? Mas não fica muito aficionado em coisas que... Por exemplo, eu vejo muito homem aficionado com altura. Ah, eu só tenho 1,70. E... Porra, eu sou baixo demais pra ficar com mulher, não sei o que. Mentira, cara. Você sai da internet só. Sai da internet porque existem mulheres ali que são normais e que não ligam pra altura. Tem um pombo. Sai daí, pombo. Aí, outra parada também que eu vejo muita gente tendo insegurança, né? Tendo neurose, é com, por exemplo, os próprios gostos do cara. O cara finge que gosta das mesmas músicas que uma mulher só pra ele arrumar assunto com ela e tal, mas, cara, você não precisa disso. Até porque, se você quer arrumar assunto sobre música com uma mulher que ouve músicas completamente diferentes da sua, cara, você tá feito. Pergunta pra mulher das músicas, fala que você não conhece, fala que você nunca ouviu, ou que você já ouviu uma delas e não gostou. Fala a verdade, seja você mesmo. É a melhor parada que tem. A pessoa vai gostar, ela vai gostar que você tá sendo autêntico, ela vai sentir que você tá falando a verdade. E provavelmente ela vai gostar de te apresentar tal música, ou o gosto dela, o que for. E mesma coisa com você. Se você gosta de uma parada, cara, por exemplo, sei lá, anime. Eu não assisto anime. Eu assisti One Punch Man só. E quando eu era bem menor, eu acabava assistindo um pouco de Dragon Ball e um pouco de Pokémon, tá ligado? Mas eu não tenho essa parada de assistir anime. Se você tem, cara, muito provavelmente você tem vergonha de falar. Ou se você joga jogos, você tem vergonha de falar que joga jogos. Cara, foda-se. Fala dos jogos, mas fala de um jeito que você não fique esquisito. Como assim?
Em vez de você falar, nossa, mas eu fico jogando o dia inteiro, e ficar falando aficionado, coisas técnicas e tal, do jogo e tal, não sei o que lá. Cara, também não seja... pensa um pouco. E aí você fala, por exemplo... você pergunta pra pessoa se ela joga alguma coisa, se ela gosta de algum jogo. E independente do que ela responder, você fala, pô, mas eu jogo. Ou, pô, mas eu assisto tal anime. E eu acho esse anime muito foda, porque ele me ensina isso, isso e isso. Ou porque a história dele é assim, acontece isso. E aí você não precisa, tipo, entrar num buraco negro de ficar falando detalhes e detalhes, mas fala umas coisas gerais que uma pessoa fora da bolha iria entender, sabe? Mas pra ela... Mas fala de um jeito animado, fala de um jeito que você se sente bem em contar e que uma pessoa que não conhece nada acharia legal de ouvir. Isso é uma porta pra muita coisa, pra muito assunto legal. Mano, você pode falar de qualquer coisa. Você pode puxar assunto sobre, mano, um suco de laranja, uma camiseta aqui, ó. Essa camiseta eu ganhei da minha avó. É uma camiseta branca. Você gosta de camiseta branca? Qual cor de roupa você curte? Ah, você gosta mais de coisa preta? Lá ele. Ah, você gosta mais de vestir roupas pretas, né? Eu também acabo gostando mais de roupas pretas. Eu acho elas bem bonitas, mas agora eu tô testando coisas brancas e tô achando... Coisas não, roupas. Tô testando roupas brancas e tô achando legal, tô achando que tá combinando, principalmente agora no verão, tá um sol, né? Roupa preta acaba esquentando a gente. E às vezes combina um branco com um laranja, sei lá, foda-se. Às vezes eu saio de branco igual, eu saí de branco ontem. Essa aqui é a camiseta que eu usei ontem. Eu tirei a camisa pra sair e fiquei só com um short branco de praia, saí caminhando pela praia. E aí, você gosta de praia? Ah, não gosto de praia? Acabou o assunto? Não. Não gosta de praia? Mas o que você gosta de fazer então? O que você faz nas suas férias? Mano, assunto não tem fim, cara. Não tem fim. Você pode ir enganchando uma coisa na outra e vai indo, sabe? E quando acabar, você consegue olhar pro céu, olhar pra uma árvore, olhar pra um prédio e falar de uma coisa que você achou engraçado, do prédio, da árvore e tal. E aí você embola com já outro assunto que você tem, sabe? Se você tá dando muito branco, se você realmente não sabe o que você fala, de duas uma. Ou talvez as duas. A primeira é... Você tá muito nervoso e trava. E na realidade você até tem assunto, mas o seu cérebro dá branco. Ou duas... Você tem que sair mais de casa, você tem que ler mais, você tem que assistir mais filmes, ter mais referências. E isso vai te soltar um pouco, vai soltar o seu cérebro, vai dar repertório mais pra você, de frases pra usar, de histórias pra contar, né, de filmes, de livros. Todo mundo gosta de ouvir histórias. Uma das grandes partes da evolução, das maiores partes da evolução do ser humano, foi aprender a contar histórias. Então, cara, aprenda a contar histórias e tem histórias boas pra contar, né? Por exemplo, eu assisti um filme esses dias e aí, viu, de novo, eu já tô começando uma história. Só que eu posso também, em vez de contar a história de eu ter assistido o filme, eu posso contar uma história de algo que aconteceu no filme. Ou eu posso contar uma outra história do dia, sabe? Mas para isso você tem que fazer coisas. Sei lá, pode ser até sobre jogos. Mas, cara, não fica trancado o dia inteiro jogando videogame, tá? E você tá ouvindo isso de uma pessoa que tem muitas horas de videogame.
e que já ficou muito tempo trancado dentro de casa jogando videogame. Mas, cara, sério, sai um pouco. Uma coisa que eu ouvi de um cara muito foda esses dias, acho que foi ontem, se pá, ontem, anteontem, ele me falou o seguinte: a vida real acontece lá fora. Não é dentro do quadrado de vidro que é o seu celular. Não é dentro do seu quadradão um pouco maior que é o seu PC. Não é dentro de um quadrado de papel que é o livro. E não é dentro de um quadrado grandão aqui que é a sua casa. É lá fora. É no mundo. É lá que acontece a vida. Mas nesses quadrados aí menores, o que acontece é que você pode evoluir. Você pode... Evoluir é muito Pokémon, né? Mas você pode se desenvolver. Você pode, dentro do seu quarto, se cuidar mais, cuidar da sua pele, fazer sua barba, que eu tô aqui também pra fazer. Câmera boa é foda por causa disso, pega os detalhes tudo. Você pode ficar mais bonito, ficar mais bem cuidado, mais cheiroso. Dentro de um quadrado de papel, você lê, você aprende, você conhece histórias, personagens, aventuras. Ou você aprende coisas novas, né, em livros de não ficção. Eu não costumo ler livros de ficção. Uma série de ficção que eu curti muito foi... De livro, né, de ficção que eu curti muito foi Maze Runner, que eu não acabei até hoje. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, rapaziada, com essas dicas, você vai, cara, resolver 90% dos seus problemas se você aplicar, cara. A exposição gradual, encontrar um lugar que você se sente confortável. E se você não tem um lugar que você se sente confortável, vai ao lugar até que ele seja confortável pra você. Passe horas naquele lugar e tudo mais. Como que você se sente confortável no seu quarto? Porque você tá muito tempo nele, né? Tanto é que esse quarto, tipo, como você pode ver, ele tá passando por reforma. E no final do ano passado, eu passei um tempão, assim, alguns meses dormindo na sala. E quando eu voltei, esse quarto, o meu quarto, ele, tipo, esse era o meu quarto já, só que ele tá muito diferente do que era antes. Muito, muito, muito diferente. Formato, tudo. Tem parede nova, tem parede que não tem mais, e coisas nesse sentido. E, cara, foi difícil pra dormir aqui nos primeiros dias, sabe? Mesmo sendo mais confortável do que um sofá, eu já tava acostumado a dormir no sofá. E aí, cara, depois de muito tempo, agora eu consigo dormir tranquilo. Sem problema. Mas você tem que acostumar o seu cérebro com o ambiente. Mesma coisa, você tem que acostumar o seu cérebro com pessoas. E com interações, e com práticas. E aí tá, o ambiente, a exposição gradual, e esse último ponto que eu nem sei qual o nome que eu dei pra ele. Vou ficando por aqui, ó. Compre Ultra, tamo junto e até daqui a pouco.